Bom dia, pessoal. Meu nome é Diego, sou aluno do quarto ano de Sistemas de Informação da UEMS. Então, dando continuidade no curso, nessa aula a gente vai ver sobre o hardware do computador. Então, costumo falar que o hardware é toda a parte física do computador, né? E ele é formado pelos seguintes componentes: a placa-mãe, memória, processador, gabinete, fonte, cooler, monitor, HD e periféricos. Então a gente vai ver mais sobre eles nos slides a seguir. Então a placa-mãe é também chamada de motherboard. É uma placa de circuito impresso, ao qual são ligados todos os componentes do computador, né, sendo assim o componente mais importante e o que mais está propício a dar problemas. Ela é constituída de um programa básico conhecido como BIOS, a qual é permitido que possamos ver e editar suas funções. Então a placa-mãe é quem vai receber todos os outros componentes, né? Nela que vai ser inserido o processador, conectar a memória e tudo vai ser gerenciado por ela, né? Então por isso que ela é um dos principais componentes aí do computador. Aqui tem um exemplo de placa-mãe. Essa daqui já é um pouco mais antiga. Essas placas mais modernas de hoje em dia é um pouco diferente, mas aqui já dá para a gente verificar, né, o soquete ali do processador, onde é inserido o processador, no item 4 ali o soquete DIN, DDR, que são as memórias. Também temos os conectores, os barramentos PCI, né, para poder conectar placas de som ou placa de vídeo e dentro esses outros componentes dela. Então, memória, né? A memória representa tudo que é capaz de armazenar qualquer tipo de dados e informações, seja de forma temporária ou permanente. Um computador tem como memórias principal a ROM e a RAM. Se entende como memória principal as que são necessárias para acesso do processador, como a RAM e a cache, respectivamente. Assim também existem alguns subtipos de memórias voláteis. Necessita de energia para gravar os dados, e as não voláteis, que guardam informações mesmo com o PC desligado. Então, o computador ele é formado por vários tipos de memória, né? Então, a memória principal é a memória RAM, né? Ela é uma memória mais rápida, porque ela se comunica diretamente com o processador. Então, tudo que está sendo manipulado no computador, todos os programas abertos, tudo que você está fazendo ali no computador, esses dados estão todos na memória RAM, tá? E a memória secundária seria o HD, por exemplo, que é uma memória onde você salva dados, né? Por isso que ela é chamada de uma memória não volátil. E uma memória importante também é a memória cache. Essa memória cache ela é encontrada nos processadores, que é uma memória mais rápida que a memória RAM, e ela serve ali o processador com algumas informações que ele precisa acessar mais fácil, mais rápido, né? Então aqui tem um diagrama de como seria a estrutura, né, do computador.
onde na verdade é a estrutura da memória do computador, onde temos à esquerda a memória principal, pode ser memórias voláteis ou memórias não voláteis. No caso de memórias voláteis, entra a memória RAM, onde quando é cortada a energia, ou seja, você desligou o computador, tudo que estava na memória RAM é apagado. E temos as memórias não voláteis. Nas memórias não voláteis, um exemplo é a memória ROM. A memória ROM é um tipo de memória onde só pode ser feita a leitura dessa memória. Ou seja, um componente onde é gravado as informações nele e não consegue apagar essas informações dele. Um exemplo dessa memória é a BIOS. Né? A BIOS na placa-mãe, ela é onde tem todas as informações para inicialização ali da placa-mãe. Então, é um tipo de memória ROM. E temos a memória secundária, né, que são as unidades de armazenamento. Nessas unidades temos os pendrives, cartão de memória, o disco rígido, né, HD ou SSD. São memórias que você salva dados e você pode desligar o computador, que depois que você ligar de novo, os dados vão poder ser acessados. O próximo componente é o processador, né, chamado de cérebro do computador. É uma espécie de microchip especializado e é o responsável por receber, processar, acelerar e endereçar quase todos os dados dependendo de sua aplicação. Tudo isso orientado no padrão binário 0 e 1, com base nas instruções armazenadas em sua memória interna. É esta que se chama registradores. O primeiro processador foi usado em 1979 com o nome de 8088 da Intel e foi usado pela primeira vez em um computador em 1981 pela IBM. Então, o processador é outro componente principal para o funcionamento do computador. Ele que vai ser o responsável, né, de processar todas as informações e dados que estão contidos na memória RAM. Então, quando você liga o computador, ele tira a informação do HD, da memória secundária, leva essas informação para a memória RAM e o processador processa essa informação e retorna para quem solicitou, né? Ou exibe na tela, no caso. Aqui tem alguns tipos de processadores. Hoje temos as duas marcas mais conhecidas aí, que é a AMD e Intel. Então na AMD tem vários modelos de processadores, como o Phenom, Atom. Esses processadores são mais antigos. Hoje em dia tem alguns mais modernos e bem mais rápidos. Entendendo a comunicação entre processador e memória RAM. Então, como eu falei, né, o processador ele pega as informações da memória RAM, processa essas informações e devolve essas informações na memória. O próximo componente é o gabinete, né, também chamado de torre e de CPU, porém de forma incorreta. É normal, às vezes, a pessoa que não entende muito chamar o gabinete de CPU, que na verdade CPU é o processador do computador.
que a sigla corresponde à Central de Processamento Único, né? Então o gabinete ele é só a caixa, né, que recebe todos os componentes do PC. Então dentro do gabinete a gente pode classificar ele como desktop, mini torre, torre e SFF. Cada classificação dessa, na verdade, só vai mudar o formato ou o tamanho do computador, que a gente vai ver alguns modelos a seguir. Então aqui a gente tem o formato do desktop, do mini torre, torre e o SFF, que é mais compacto, né? A fonte de alimentação é um item muito importante também, que quase sempre é tido com pouca importância. É responsável por transformar a corrente alternada em corrente contínua, já nas tensões corretas, que variam de 3 volts a 12 volts para os periféricos e componentes do computador. Então, a fonte também é outro componente importante, né, que vai alimentar todos os outros hardwares. Aqui é um exemplo de fonte, né? Esse é o padrão ATX. Esse padrão ATX ele muda só o formato do gabinete, na verdade. Geralmente a maioria dos gabinetes são ATX. Agora o cooler, item de extrema importância responsável por resfriar o PC de forma mais direta os itens que mais esquentam como o processador e a fonte de alimentação. Os principais tipos de cooler são Air Cooler, Water Cooler, Cooler Heat Pipe e refrigeração a nitrogênio líquido. Então o cooler é aquele ventiladorzinho, né, que o pessoal fala dentro do computadorzinho, dentro do computador. Dentro desses tipos de cooler, né, o Air Cooler é o mais comum, que ele é só refrigeração a vento mesmo. Ele joga o vento ali no dissipador, que é aquele o dissipador é uma estrutura metálica que vai em cima do processador, que quando passa vento nele, ele consegue dissipar mais a temperatura. Temos o Water Cooler, né, modelo para itens que necessitam de mais eficiência térmica, composto por água. Então no Water Cooler é refrigeração a água. Cooler Heat Pipe, muito semelhante ao Air Cooler. Este modelo é muito utilizado em placas de vídeo e é considerado um sistema de refrigeração passiva. Então nesse cooler a gente só tem um pedaço de metal em cima do componente para resfriar e por onde é feita a dissipação. E refrigeração a nitrogênio líquido, tipo mais extremo de refrigeração, é muito usado na execução de overclocks e que força ao máximo os componentes do computador. Então a refrigeração a nitrogênio líquido não é comum, só vai existir em casos específicos mesmo, né, na realização de overclocks. Que overclocks é você forçar o computador a funcionar numa frequência acima daquela que o fabricante determinou. Então, por consequência, essa alta de velocidade ele gera mais calor. Então, exige esse tipo de refrigeração. Aqui tem a imagem dos tipos de cooler. Outro periférico é o monitor, né?
ele é onde vai ser exibido todos que tá sendo feito no computador. É um componente de saída, né? Temos o HD, componente de memória responsável por armazenar dados de forma permanente ou até serem apagados. No caso aqui, ele não é um tipo de memória ROM, né? Ele vai ser a memória secundária. Temos os periféricos, são dispositivos que permitem a interação e a comunicação entre a CPU e o mundo externo, possibilitando a entrada e a saída de dados. São assim chamados por se situarem fora da CPU, isto é, em sua periferia. Cada equipamento periférico é ligado a um barramento da placa-mãe, em um ponto específico denominado porta. Pode-se então ligar vários equipamentos periféricos através das portas ou barramentos. Os dados e instruções fluem através dos barramentos dos periféricos para o processador e do processador para os periféricos. Então, um exemplo de periférico que a gente tem é o teclado e o mouse. Então, esses periféricos são periféricos de entrada, né, onde vão estar passando informações para dentro do computador. Aqui, como eu falei, né, dos tipos de periféricos, o de entrada, teclado e mouse, drive de CD-ROM, drive de DVD-ROM, microfone, scanner e webcam. Aí temos os periféricos de saída, como monitor, impressora, placa de vídeo, placa de som e caixa de som. E periféricos de entrada e saída, driver de disquete, que hoje em dia não existe mais, mas por exemplo, um drive de CD, que você poderia fazer entrada de dados ou gravar um CD, né? Bom, então essa foi a parte de hardware e até mais, pessoal.